Unplug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a edição do Unplug dessa sexta-feira, 24 de novembro de 2023. Eu sou Ana Júlia Chagas. E eu sou Victoria Vaz. E vamos ficar ligados nas notícias da semana, esporte, giro USCS e muitas dicas culturais para você curtir o fim de semana. Você tá pensando em se exercitar ao ar livre nesse fim de semana? Então se joga no primeiro passeio ciclístico da USCS, que será realizado em São Caetano do Sul. População idosa cresce quase 74% de 2010 para 2022, de acordo com pesquisa divulgada pelo Censo. Você está na faculdade e tem aquele famoso temor pelo TCC? O Giro USCS responde algumas perguntas sobre o tema que podem te tranquilizar, com a professora Sandra Cabral. A Argentina vence no Maracanã e aumenta a lista de derrotas consecutivas da seleção brasileira de Diniz. Falha grave na organização do evento culmina em briga entre torcedores no início da partida. E no Em Pauta, uma conversa especial na Semana da Consciência Negra sobre educação antirracista com a pesquisadora da temática Giovana do Carmo de Mel, do 8º semestre de jornalismo. Continue conosco, o Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. Vários estudos já confirmaram os impactos ambientais negativos causados pelo descarte inadequado de medicamentos, incluindo a contaminação do solo e da água, mas não é só isso. Descartar remédio em lixo comum também ameaça a vida de recicladores, animais e contribui para o desenvolvimento de superbactérias, já que os antibióticos acabam caindo na rede de água e esgoto. Por causa disso, é crucial que a população esteja ciente desses riscos e adote comportamentos mais responsáveis. As drogarias da rede da Coop, no ABC e no interior de São Paulo, têm sido pioneiras nessa mudança, implantando coletores para o descarte apropriado de medicamentos nas lojas. Em 2022, essa iniciativa evitou que 7.559 quilos de remédios vencidos em embalagens primárias fossem descartados no lixo comum. Apenas nos 3 primeiros trimestres desse ano, o volume já ultrapassou 8 toneladas, um aumento de 48% em relação ao mesmo período no ano passado e 51% comparado ao terceiro trimestre de 2022. Gostou da ideia? Então, sempre que tiver um remédio que acabou de acabar ou venceu na sua casa, jogue em lixo separado e faça o descarte em local apropriado. Super importante essa iniciativa da Coop, né? Com certeza. As decorações natalinas já estão pipocando em casas, edifícios privados e também nos prédios públicos. Em Ribeirão Pires, a ação da Prefeitura e da ACIARP, Associação Comercial, Industrial e Agrícola da cidade, lançaram uma campanha Natal Mágico. O Natal Mágico, além de decoração especial com muitas luzes e enfeites, que tomará as ruas de Ribeirão Pires, também terá programação cultural bastante variada. Um dos destaques é o desfile natalino marcado para o dia 8 de dezembro, percorrendo um trajeto de 2 quilômetros pelas ruas do centro. O desfile contará com carros alegóricos, artistas e a aparição especial do Papai Noel. Áreas iluminadas e enfeites produzidos por artesãos locais, além das atrações da EMARP, que é a Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires, como Coral e Preservo Vivo, começando às 7 horas da noite. Em todos os finais de semana, a partir do próximo até dia 16 de dezembro, terão atividades especiais em toda a região central, incluindo shows de mágica com Osama Sato e apresentações de artistas locais. Com o objetivo de alavancar as vendas no período natalino, a ACICARP apresentou aos comerciantes a proposta de campanha do Natal Mágico, que funciona da seguinte forma: a cada R$100 em compras, clientes de estabelecimentos participantes receberão um cupom para participar de 4 sorteios. Os prêmios são vale-compras, com valores entre R$300 e R$2.000, eletrônicos e brindes. Mais de 60 lojas e restaurantes já aderiram à ação, que distribuirá 70 mil cupons em todo o comércio. A programação completa do Natal Mágico 2023 está postada nos canais oficiais da Prefeitura de Ribeirão Pires e da ACIARP nos próximos dias. Fica de olho e não perde, eu quero garantir um cupomzinho. Com certeza, Natal é minha época favorita. É lindo. Em 2022, cresceu em 57,4% o número de pessoas com 75 anos ou mais no Brasil em relação a 2010. Os dados são do Censo 2022 e foram divulgados pelo IBGE.
Na região do ABC, esse aumento é ainda mais expressivo, atingindo 73,83% no mesmo período. Esse crescimento, além de ser um desafio para o poder público, que deve pensar em políticas para essa população, também é desafio para o mercado, que agora precisa direcionar mais atenção a essa parcela da população. O mercado começa a sentir a mudança do perfil do público e já busca ajustar o mix de produtos e serviços para atender a essa população diversificada, com demandas, capacidade de consumo e necessidades distintas. Levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas de São Caetano classifica o idoso atual como valioso para o mercado, embora ainda não seja completamente reconhecido como consumidor pelas empresas. Boa parte das companhias e marcas precisam realizar estudos específicos na região sobre o comportamento desse público consumidor para entender os hábitos, preferências, padrões de consumo e trajetória de compra desse consumidor sênior na região do ABC. Dados da consultoria Data 8, divulgados pelo Sebrae em março desse ano, indicaram que a população com 50 anos ou mais, conhecida como geração prateada, movimenta 2 trilhões de reais por ano no Brasil. E globalmente esse número atinge 7 trilhões de dólares. Sandro Maschio, professor de Economia da Universidade Metodista, da USCS e da Strong Business School, em matéria do Repórter Diário, também ressalta as dificuldades relacionadas à acessibilidade nas cidades e à segregação desse grupo em determinados locais, o que evidencia o preconceito etário e impacta a visão do mercado sobre os idosos atuais. O envelhecimento da população brasileira vem crescendo muito. Com certeza, e pode esperar que vai crescer mais. O programa de qualificação profissional oferecido pela Prefeitura de Mauá está com inscrições abertas para 3 cursos. Com a chegada das férias de fim de ano, a oferta de cursos é temporariamente reduzida, mas a administração municipal elevou em 78% o número de cursos oferecidos em 2023 em comparação com 2022. O total de vagas abertas também cresceu 48% no mesmo período. Nessa semana, estão disponíveis 34 vagas no Qualifica Mauá, uma iniciativa da Secretaria do Trabalho, Renda e Empreendedorismo, em parceria com diversas instituições, como Senai, Senac, Fatec e Sebrae, para proporcionar opções de qualidade aos trabalhadores. Atualmente estão em andamento turmas de Automação Hidráulica Industrial e Operação de Empilhadeira, em parceria com o Senai, com aulas ministradas na Unidade Mauá. Além disso, estão abertas as inscrições para a turma de Editor de Planilhas, um curso próprio do Qualifica Mauá. A lista completa de cursos, incluindo os requisitos para cada um, é atualizada semanalmente e pode ser consultada em www.mauá.sp.gov.br/cursos profissionalizantes.aspx. As matrículas para todos esses cursos devem ser realizadas presencialmente. É indicado verificar os requisitos específicos e se informar certinho sobre documentos necessários para a inscrição também no site da Prefeitura. A Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo está localizada na Rua Jundiaí, número 63, bairro da Matriz. Para obter mais informações, os munícipes podem ligar para o número DDD 11 4512 7779, ramal 1836. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. O Giro USCS de hoje vai responder a pergunta de uma aluna de jornalismo. A pergunta da nossa colega é como funciona o processo e a banca do TCC de JOR. Para responder a questão, chamamos agora Heitor Zerbinati. Olá, Heitor, bem-vindo ao Giro USCS. Olá, Ana Ju e Vicky, obrigado. Estamos na reta final do ano e não poderíamos deixar de falar sobre as bancas de trabalho de conclusão de curso, o TCC, que é uma avaliação que ocorre quando a graduação está chegando ao fim, ou seja, para se graduar, é preciso ser aprovado no TCC. E como funciona o processo e a avaliação dessa última fase da faculdade? Para conversar conosco sobre o tema, convidamos a professora da Escola da Indústria Criativa e coordenadora da Unbox, Sandra Cabral. Seja bem-vinda, Pro. Obrigada, é um prazer estar com vocês aqui. Pro, primeiramente, o que é o TCC? Bom, o TCC, o nome diz, né, trabalho de conclusão de curso, mas é alguma coisa que os alunos sempre temem muito antes de chegar a esse período. Aqui na USCS a gente começa o TCC no 7º semestre, né? Todo mundo pensa que é lá no 8º só. No 7º semestre, os estudantes já fazem
uma pré-banca no meio do ano. Então, ao longo do 7º semestre, em paralelo com tudo que a gente tem, né, com as disciplinas, com o PI, etc. e tal, eles já fazem um pré-projeto, ou seja, eles já levantam os temas, fazem pesquisa, buscam orientação sobre que produto eles podem aplicar naquele tipo de tema e, enfim, pesquisa, para quando for o início do 8º semestre, eles já terem, inclusive, um relatório pré-feito, pré-definido, então é uma coisa que caminha ao longo de um ano, então não é tão desesperador como parece. E você perguntou o que é, né? É um trabalho, Heitor, eu penso, né? Que você amarra toda a sua graduação. É com esse trabalho que você fecha a sua graduação. E muitos deles acabam levando esses estudantes já para o mercado de trabalho, né? É uma coisa que você pode levar já como um produto a ser oferecido. Então, é uma coisa muito importante. E aí, você também tem aquela certeza de que você realmente aprendeu o que você tinha que ter aprendido em 4 anos. Então, a gente pode afirmar que o objetivo do TCC é ver se você realmente está pronto para exercer a sua profissão. Isso é uma coisa. A outra é a satisfação de saber que você conseguiu fazer um produto, você ou com mais uma pessoa ou 3, porque os grupos, né, de TCC são pequenos, né, não tem grupos de 6 pessoas, né? Então, que você e o seu grupo, ou você sozinho, conseguiu aprender, conseguiu fazer um produto e você se sente preparado para o mercado. Então, também dá uma confiança para o estudante que está saindo. Ele fala assim, não, eu consegui, então agora eu vou para o mercado e vou conseguir trabalhar e já vou me sentir bem na área. Pro, e agora para ajudar a gente, né, que é aluno, como que a gente pode escolher um tema? Então, essa é uma questão que os alunos, por exemplo, estou dando aula para o 6º semestre agora. Então, a maioria deles ai, professor, o que eu faço? Eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo. Trazem os temas, assim, uns muito bons, né? E outros, tipo, Nárnia, né? Você não sabe como é que a criatura vai desenvolver aquilo. E aí, mas isso é legal, esse brainstorm, por quê? Porque você fala assim, não, isso aqui é legal, mas você vai... Aí você começa a pontuar, como é que você vai fazer isso? Quem você vai pesquisar? Onde você vai pesquisar? Que pessoas você vai entrevistar? Quais são os profissionais? Então, a partir desses questionamentos, você começa a definir o seu tema. Agora, uma dica que eu acho que é de ouro é faça o que você gosta, faça na mídia que você gosta, faça o que você pretende fazer mais depois no mercado. Porque tem gente que opta pelo mais fácil, mas não é exatamente o que a pessoa gosta, não é o que ela quer depois. Então, não faz muito sentido. Não ajuda em nada, né? Não, porque se é um produto que você pode levar para uma emissora, para um portal, para uma assessoria de imprensa, para uma agência de comunicação, como é que você vai fazer um negócio que você não gosta? Você vai fazer só porque é mais fácil. Ah, porque eu conheço todas as pessoas que eu vou entrevistar, porque eu tenho fonte, porque isso... Não. Pode ser difícil? Pode ser difícil. Mas tem orientador ajudando, tem no 7º semestre todos os professores que você pode conversar com todo mundo. Enquanto você conversa lá no PI, você pode já conversar sobre o seu TCC. Então, aí outra, junte-se com pessoas que gostem da mesma coisa e que trabalhem. Não dá para carregar ninguém no TCC, porque é difícil, é muito trabalho. Pro, e falando sobre a questão dos orientadores. Os orientadores são os professores e eles participam da construção do TCC? São os professores que que deram aula para os estudantes ao longo dos 4 anos. Então, quando você está no 8º semestre, às vezes você quer o professor como orientador, mas ele não te dá aula. Ele não te deu aula no 7º, ele te deu aula lá no 5º, no 6º. Você pode pedir para esse professor. Então, é qualquer professor que tenha dado aula para você ao longo do tempo que você está na escola, está na faculdade. E sim, professores se envolvem ativamente, por exemplo, no feriado de segunda-feira, eu estava conversando com os meus orientandos, porque estava todo mundo desesperado, porque a gente tem que entregar tudo dia 24. Eu falo a gente porque a gente mesmo, né? O orientador faz parte. Então, eu fiquei praticamente o dia inteiro conversando com eles no WhatsApp e lendo coisas e tirando dúvidas. Então, a gente acaba tendo essa aproximação bem maior do que quando você só dá a aula ou só faz o PI. É outro tipo de movimentação. O TCC, ele muda de acordo com o curso? Então, por exemplo, o de PP, o de publicidade e propaganda faz de um jeito, o de rádio faz outro jeito e assim em diante? Ou tem um padrão? Como é que funciona, Pro? Então, uma coisa que acho que a maioria não sabe é que o TCC foi instituído pelo Ministério da Educação, pelo MEC, mas ele não é obrigatório. Assim, as faculdades não são obrigadas a terem um TCC, o ensino médio não é obrigado a ter um TCC, tanto que tem ensino médio que tem ensino médio que não tem faculdade. Em geral, as que são EAD,
né? Muitas não têm. As presenciais, praticamente todas têm. E por que as faculdades optam pelo TCC? Porque dá para a gente fazer prático. Então, você falou de diferença. Tem diferença de cursos que são mais teóricos para cursos que são mais práticos. Em geral, os cursos práticos, eles têm produtos mesmo. Então, a publicidade tem produto, ou pode ter uma monografia. Tem aluno que, eu quero fazer monografia. Beleza, você vai fazer uma monografia. Quer fazer... Os artigos estão todos linkados ao TCC. Você vai fazer o TCC e um artigo, né? Mas sim, podem ser práticos e podem ser teóricos, e isso varia de acordo com o curso e até com o grupo, né? Então, a gente tem pessoas que querem fazer monografia. Para elas, isso é interessante. Aquelas que querem continuar na academia, por exemplo. Eu quero ser professora, então eu já vou fazer uma monografia, que eu vou ampliar lá na minha pós, que eu vou aumentar no meu mestrado, porque eu quero dar aula. Então, varia de acordo com o que a pessoa quer. Mas é muito livre isso, sabe? Sim. E então, nesse sentido, ele não precisa ser necessariamente apresentado para a banca? Precisa. 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 Monografia precisa ser apresentada, qualquer produto precisa ser apresentado, e para ir para a banca ele tem que ter qualidade. Há a possibilidade de um grupo ou de uma pessoa não conseguir ir para a banca. Por quê? Porque o produto não apresentou uma qualidade suficiente, porque a gente tem a banca formada pelo orientador, por um professor da casa convidado e por um convidado externo, alguém que é de fora da USCS. Então, a gente precisa apresentar um mínimo de qualidade, porque vai ter auditório, vai ter pessoal e para o aluno também se empenhar, né? É muito raro um grupo ou um aluno não ir para a banca, não apresentar qualidade suficiente, mas isso acontece. Mas sim, todos têm que ir para a banca. E nessa questão da qualidade, como que funciona esse processo para a banca? Então, como que um trabalho ele é aprovado ou não para ir para uma banca? A gente começa já pegando o pré-projeto no começo do 8º semestre e vai trabalhando em cima dele. Quando a gente faz a pré-banca, também tem 3 pessoas que avaliam o pré-projeto. E elas vão dar um monte de ideia. E elas vão apontar um monte de dificuldade e vão apontar coisa que está errada. A metodologia aqui não está boa, não está batendo, não sei o quê. E aí, quando você pega no 8º semestre, o orientador já fala para o aluno, pega lá tudo que a banca falou, acerta no relatório e vão partir daqui. E aí você começa a alinhar o produto ou alinhar a monografia, enfim, e vai levando. E tem assessoria semanal. Então, toda semana você tem assessoria com o seu orientador. E ele vai prestando atenção no que está evoluindo e no que não está. E isso vai sendo reportado à gestão. E aí chega um momento, no meio do semestre, que se o aluno ou o grupo não evoluiu o suficiente, o orientador percebe que não vai ser concluído em tempo do jeito que está lá no projeto. Não vai ser feito, não vai dar porque o grupo nos 2 primeiros meses demorou demais ou não conseguiu o que queria e tal. Isso é levado para a gestão e aí o aluno não vai para a banca. Mas esse processo, ele é muito maleável. Então, por exemplo, seu produto tem um alcance, você quer chegar lá na excelência. E aí você encontra a dificuldade, o seu grupo, a gente pode realinhar esse produto dentro de algo bom, mas que seja possível. Então, esse processo é que é legal. Por isso que você tem toda semana uma reunião com o seu orientador. Está difícil essa forma, a gente pensou que ia ser mais fácil. Vamos reestruturar, vamos realinhar. Rota, dá para realinhar a tempo de ficar muito bom e não ter nenhum problema. Então, o processo é bem legal. E, para a gente finalizar, então, eu queria saber se é interessante que os estudantes de outros cursos ou de semestres anteriores, como, por exemplo, eu que estou no 4º semestre, é interessante a gente assistir às bancas de TCC e o porquê seria interessante. Sim, é interessante. Primeiro que você vai ver os alunos que estão lá apresentando, relatando, contando tudo que eles fizeram, e a gente tem uma parte da apresentação que é os desafios, como foram vencidos. Então, isso já dá um expertise para quem está assistindo. Segunda coisa, ver uma apresentação de banca, que vai ser igual a da pós e que vai ser a mesma coisa lá no mestrado. O objetivo da apresentação para a banca é você defender o seu trabalho, falar que ele era necessário e falar que você fez o melhor. E qual é o objetivo dele? Isso tudo a gente vai usar vocês vão usar para a vida. Vocês vão usar lá para defender na pós, para defender no mestrado, é a mesma coisa. Então, como é que você faz isso? Como é que você faz um trabalho de 1 ano caber em 20 minutos? Então, você vai ganhando canja com isso, cancha, né? E aí, o pessoal da banca também vai apontar coisas na hora de eles avaliarem. Então, quem está ouvindo fala, não posso fazer isso depois, né? Então, assim, tudo é aprendizado, né? Eu acho que
que é muita coisa que funciona. E quanto mais cedo você começar a acompanhar, mais ideia você tem também, né? O meu produto, pensava que ele ficaria bom como um documentário. Não, eu acho que ele fica legal como uma multiplataforma, né? Usando várias mídias. Então, você começa a ter ideias também, né? Então, aproveitando também, daqui a pouco vai ter algumas bancas, se você puder passar a data aí pra gente poder participar. A gente tem bancas aí, tem a banca de IPP no dia 28 de novembro, e tem todas as de jornalismo dos dias 5 a 9 de dezembro. Todas elas começam, todos os dias, de IPP, de PAV, todas elas começam sempre às 7h20, e geralmente, no caso de Jorge, são 3 por dia. E no caso de PP, são todas as bancas no dia 28, e a gente também está devendo aqui PAV que a gente coloca no descritivo. Fechou. Todas no auditório, Campus Barcelona, né, Pro? Isso, sempre aqui no Auditório Barcelona. Quando a pessoa não é da USCS e o aluno quer trazer, é só passar o nome com o RG, como a gente faz com o convidado, lá para a Rose, né, a secretária da SECRIA, da Escola da Indústria Criativa, que ela libera para ir trazer aí convidado, parente, amigo, quem quiser ver, né? Além de quem está aqui dentro da USCS. Certo. Pro, eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço falar sobre TCC, e é muito bacana, viu? Vocês vão adorar quando chegar. Depois, no final, vocês ficam adorando. E o processo também é bacana. O pessoal que está fazendo, por exemplo, podcast, eles já estão amando o próprio podcast. Então, isso é muito legal. Então, você vê que eles entenderam como faz. E eu me surpreendi com vários deles ali. Trouxeram uma qualidade que eles não tinham ainda mostrado que já tinham. Sim. Né? No TCC, que você fala, aí você começa a puxar mais, né? O orientador começa a puxar e o cara cresce. Aí, no final, fica lindo, né? Bom, Pro, show de bola. Agradeço muito, agradeço também a minha oportunidade, minha participação, e volto com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau. Obrigada, Heitor. Lembrando que todas as terças e quintas temos uma caixinha no story do Instagram da Cria para que você traga a sua pergunta aqui para o nosso quadro Giro USCS. Você pergunta e a gente responde. Não fique com dúvidas, mande sua pergunta pra gente. Se liga que agora é a hora dos esportes. Brasil perde em casa no Maracanã por 1-0. A partida válida pela 6ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 para a Argentina, atual campeã mundial de futebol. A seleção brasileira amargou a 3ª derrota consecutiva nos jogos que garantem uma vaga para o Mundial. Agora, o Brasil está a uma posição da repescagem. O próximo jogo da seleção nas eliminatórias ocorre daqui a quase um ano, no dia 5 de setembro de 2024. No início da partida, cenas lamentáveis de briga entre torcedores depois que os brasileiros vaiaram o hino argentino mancharam a organização do evento, que não separaram devidamente brasileiros e argentinos, apesar de conhecer a rivalidade entre eles. Fernando Diniz, atual treinador da seleção, está por um fio de sair do comando da amarelinha, já que os resultados não agradam nem a torcida, nem a comissão. Em retrospecto, é bom lembrar que o Brasil já não ganhava 3 partidas, tendo perdido para a Colômbia e o Uruguai, e empatando com a Venezuela, ficando em quinto lugar nas eliminatórias com apenas 7 pontos. Do outro lado, os argentinos perderam para o Uruguai em casa, mas continuam como os primeiros na competição, agora com 15 pontos. Realmente, essa derrota amargou, porque foi a primeira derrota do Brasil em eliminatórias em casa. Foi muito feio. Equipe de Diadema é campeã da Taça das Favelas de 2023. A equipe feminina da favela do Campanário de Diadema conquistou a Taça das Favelas por 2-0 contra Paraisópolis, campeã do último ano. O destaque do jogo foi Baratinha, atacante que deu assistência para o primeiro gol no final do primeiro tempo e marcou o segundo gol de pênalti no segundo tempo. Baratinha disse que o jogo inteiro foi cansativo, mas as jogadoras não deram para trás em nenhum momento. Foi um jogo repleto de raça, que mostrou por que elas vieram a campo, para serem campeãs e dar orgulho para a torcida. Parabéns a todas as competidoras. É isso aí. Fluminense concorre ao prêmio de melhor time do mundo em 2023. O campeão da Libertadores foi indicado ao prêmio concedido pela Globe Soccer Awards na última terça-feira. A seleção foi feita por um mini-júri de jogadores e treinadores internacionais. Porém, o voto final é público e pode ser votado pelo site da própria Globe Soccer. O Fluminense é o único brasileiro na categoria, concorrendo com PSG, Barcelona, Manchester City e outros. Em outras categorias, o Brasil também está presente, com o atleta Vini Júnior, que concorre como o melhor jogador masculino e jogador que os fãs mais gostam, junto com o Neymar. Quem será que vence? Eu espero que o Vini Júnior e o Fluminense. Eu também. Novak Djokovic é o novo campeão da temporada pelo ranking do ATP, com 55 vitórias de 61 jogos disputados.
Em 2023, o sérvio é líder do ranking da temporada da ATP, sendo o jogador que mais conseguiu pontos durante o ano, levantando a taça em 7 torneios, ultrapassando o suíço Roger Federer com 6 títulos. Além do primeiro lugar, Djokovic conquistou também o novo recorde de semanas não consecutivas na melhor posição. O tenista conquistou a própria marca de 390 semanas, com inéditas 400 semanas no topo. Para 2024, Djokovic pode ter mais vitórias no Grand Slam e quebrar recordes no Wimbledon, 2 dos mais importantes campeonatos do mundo do tênis. Eu gosto muito do Djoko, mas o Roger Federer, ainda perdendo a posição, mora no meu coração. Em pauta, a nossa entrevista da semana. Nessa segunda-feira, 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra foi celebrado em território nacional. A data foi instituída em 2011 e faz referência à data de morte de Zumbi, então líder do Quilombo Palmares e símbolo de resistência para a população negra do país. O Dia da Consciência Negra traz luz a importantes debates sobre a desigualdade racial no Brasil, inclusive sobre a aplicação da educação antirracista nas escolas, instituída por lei desde 2003, que prevê a inclusão da história e da cultura afro-brasileira nos currículos de todas as escolas públicas e privadas do Brasil. Para conversar mais com a gente sobre o tema educação antirracista, convidamos Giovana do Carmo de Melo e Silva Oliveira, estudante de jornalismo aqui na nossa universidade, pesquisadora dessa temática aplicada nas escolas públicas de São Caetano do Sul. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigada. Giovana, então para a gente começar, como a lei federal define a educação antirracista e qual a importância dela na sociedade atual? Bom, como vocês bem comentaram, né, a educação antirracista está presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pelos decretos 11.639-3 e 11.645-8. Então, elas alteram a LDB, trazendo a importância e a obrigatoriedade de se abordar nas escolas o ensino da história e cultura afro-brasileira e também dos indígenas. Tais legislações abarcam, a princípio, somente a história e arte, mas a gente sabe que a educação antirracista ela só é efetiva e assertiva para a sociedade se houver uma pluralidade, transversalidade e continuidade nesses ensinamentos. A importância dela é porque ela traz os conhecimentos dos nossos descendentes, do passado, um passado que foi principalmente esquecido, né? E também traz o conceito de decolonialidade para combater essa visão eurocentrista existente no Brasil. Giovana, como a educação antirracista pode, a médio e longo prazos, provocar a redução do preconceito racial e discriminação? Como eu comentei, a educação antirracista ela precisa ser transversal nas salas de aula. Muita gente coloca a educação antirracista a partir de projetos pontuais, mas a gente precisa entender primeiro, a gente está numa sociedade de estrutura racista, então os conceitos devem ser trazidos nas salas de aulas para combater essa ideia. Hoje, e pelas pesquisas que faz, quais são as estratégias que você acredita serem eficazes para a gente promover a inclusão e a diversidade no ambiente educacional? Tem algum exemplo de sucesso aplicado na prática que você pode comentar aqui com a gente? Tenho sim, eu estou trazendo aqui um spoiler do meu livro, inclusive. A única forma de promover a inclusão e a diversidade nas escolas é através da educação antirracista que traga conceitos afrocentrados, né? A gente não pode entender que o Brasil é puramente branco, a gente é um dos países mais miscigenados do mundo, então a gente precisa trabalhar materiais que tenham um protagonismo negro, introduzindo personalidades negras durante as aulas, e não somente isso, né? Precisa ser constante. Então, 2 exemplos que eu trago são as escolas premiadas pelo Prêmio Educar, do Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdade, assim como a Escola Maria Felipa, localizada em Salvador. Ela é uma escola de educação infantil e ensino fundamental, denominada como a primeira escola afro-brasileira do Brasil. Giovana, e como os educadores podem abordar os temas relacionados à história e cultura afro-brasileira de forma transversal ao currículo? Isso deve ser feito a partir do planejamento pedagógico que atende as diretrizes que estão na LDB e também nos currículos municipais. 2 exemplos que eu trago também no meu livro, o uso, por exemplo, do mito de Ogum nas aulas de química para abordar o conceito de forja, ou então trazer símbolos matemáticos africanos para ensinar soma e subtração. Mas esses são apenas 2 exemplos, né? Tem várias formas de trazer esse ensinamento transversalmente. Pensando na sua pesquisa, quais foram os principais pontos observados sobre educação antirracista nas escolas de São Caetano? A aplicação ela é feita de forma adequada? Olha, sendo bem direta, não. Como mais de 74% dos municípios, como aponta a pesquisa do Instituto GELED, lançada neste ano, a educação antirracista em São Caetano do Sul, a gente
pode dizer que tem, mas não é efetiva, porque ela aparece em livros, aparece no uso de bonecas, e a gente precisa ir além disso, né? Precisa atingir todas as disciplinas e precisa ser algo diário, não em eventos ou oficinas. E quais são os desafios enfrentados a implementar essas práticas antirracistas no contexto escolar? O principal desafio é que a gente precisa combater o racismo institucional que existe no Brasil. Além disso, eu também destaco na minha pesquisa a falta de formação continuada para os professores, trazendo conceitos como letramento racial. Outro ponto muito importante, conscientização das famílias, porque durante as entrevistas que eu fiz, muitas pessoas traziam o racismo religioso. A gente sabe que o Brasil, majoritariamente cristianista, acaba tendo uma ressalva assim, dos pais em relação aos conteúdos voltados a essa pauta. E para fechar, como nós da comunicação podemos ajudar a ampliar esse discurso? Outro conceito que eu me deparei durante as minhas pesquisas, além da educação antirracista, foi a comunicação antirracista. Inclusive, a fundadora do portal Notícia Preta lançou no segundo semestre desse ano um curso gratuito voltado a essa comunicação, trazendo palavras que não devem ser utilizadas, melhor forma de divulgar como a lei deve ser implementada. Então, trazendo essa comunicação antirracista aliada à educação antirracista para a população brasileira. Muito bom, Gi. Já tô doida pra ler o seu livro, que você deu um pequeno spoiler aqui pra gente. Agradecemos demais a você, Giovana do Carmo Melo e Silva de Oliveira, pela conversa aqui no Em Pauta e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cultura. Se liga na dica. Se você gosta de bike e de pedalar, se liga na dica. A USCS, em conjunto com o Parque Shopping São Caetano do Sul, realiza o primeiro passeio ciclístico para você curtir esse domingo, dia 26 de novembro, em família. O evento é gratuito e o objetivo é incentivar o uso de bicicletas, assim como a prática de atividades físicas. Os participantes podem retirar os kits a partir das 8 horas da manhã e o passeio tem início às 9 horas da manhã. O trajeto tem cerca de 12 quilômetros e previsão de 2 horas de duração, passando pelos 3 campi da USCS Barcelona, Centro e Conceição. A partida e a chegada serão realizadas no Parque Shopping São Caetano, situado na Alameda Terracota, número 545, bairro Cerâmica. Após o circuito, o evento ainda conta com um show de Beto Lee, que faz uma homenagem à sua mãe, Rita Lee. Para evitar acidentes, o evento veta o uso de bicicletas com rodinhas no evento. As inscrições para o primeiro passeio ciclístico USCS Parque Shopping São Caetano podem ser feitas no link do evento, que você encontra nas notícias da USCS e também no site do shopping. Venha e participe também. Eu tô doida, já fiz minha inscrição, quero pedalar, mas eu quero ver o show do Beto também. Do TikTok para os palcos, Circo Moscou Internacional apresenta Basta Sonhar, um espetáculo musical. Um show que conta a história, origem e trajetória do dentista mais famoso da internet, Tio Paulo, através da arte circense. A apresentação conta com mais de 100 figurinos e mais de 40 artistas entre bailarinos, malabaristas, equilibristas, palhaços e mágicos. O espetáculo é realizado às sextas, às 8h30 da noite, sábado e domingo, às 4 e 6 horas da tarde e 8h30 da noite, e segunda, às 8h30 da noite. Os ingressos podem ser adquiridos direto na bilheteria do circo com 20 minutos de antecedência ou também pelo site www.circomoscouinternacional.com.br. O circo está na Rua do Túnel, atrás do ginásio poliesportivo Adílio Moisés G, em São Bernardo do Campo. Não percam essa oportunidade de se encantar e se divertir. Para os moradores de Ribeirão Pires, temos uma novidade. O Parque Oriental apresenta a primeira Fena Vegana do ABC neste domingão. O evento, que integra o calendário de festividades da Prefeitura, tem o objetivo de estimular o contato dos moradores com produtos que não têm origem animal. A programação traz expositores de oficinas gratuitas, gastronomia, cosméticos, acessórios têxteis e artesanatos. A entrada é gratuita. Local: Rua Major Candim, número 3100, Estância Noblesse, em Ribeirão Pires. Não fique de fora, venha conhecer. Você tem o hábito de ler livros? O programa de incentivo gratuito Bibliosesc retorna às ruas da região do Grande ABC. O projeto circulará em São Caetano, Diadema e Mauá quinzenalmente e tem diversas atividades, como encontros com escritores, oficinas, narração de histórias e intervenções artísticas. O acervo conta com livros de literatura infantil e juvenil, estrangeira e brasileira,
quadrinhos, ciências sociais, bibliografias, culinária, música, história e muito mais. Cada leitor pode retirar até 2 livros simultaneamente, pelo período de 15 dias, quando o Bibliosesc volta à região para receber as devoluções e realizar novos empréstimos. Para ter acesso, os munícipes devem apresentar documento de identidade, comprovante de endereço e telefone para contato. Menores de 12 anos, cadastro mediante autorização dos responsáveis. A ação será realizada no dia 29 de novembro, das 10 horas da manhã às 3 horas da tarde. Ficou interessado? Então anote o endereço. Casa do Hip Hop, Rua David Boscariol, Jardim Rosina, em Mauá. Para mais informações, acesse agendacultural.mauá.sp.gov.br/evento/. O Unplug fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Eu sou Ana Júlia Chagas e desejo um ótimo final de semana para vocês. E eu sou Victoria Vaz e desejo uma ótima sexta e excelente final de semana. Esperamos vocês toda sexta às 5 da tarde. Estamos no site da Plug Rádio USCS, no Spotify e também no canal do YouTube da nossa rádio. Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.